Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Eu sou Marcelo Toledo e estamos aqui com mais um episódio incrível. Já já você vai conhecer o Flávio. Mas antes disso, você sabe que esse programa é um oferecimento de alguns patrocinadores que nós temos aqui. O primeiro deles é o G4 Educação. Você sabe que lá você consegue acesso a cursos muito incríveis, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. E no mundo físico, você sabe que tem a Imersão, que é o curso principal dele. A gente tem hoje diversos cursos focados no mundo de growth, de marketing, e estamos programando diversos outros cursos. Então fica ligado, segue lá o G4 Educação, e se você tiver interesse de fazer algum curso, basta entrar no site deles e colocar o cupom Excepcionais, que vai te dar um acesso bastante diferenciado. Se você também está buscando a sua saúde, aliás, todas as pessoas que passam por aqui acabam indo no Espaço Volpe. Você que é um ouvinte do Excepcionais sabe que o Espaço Volpe tem um programa super completo em relação à saúde, com nutrição, com medicina, com avaliação corporal. A gente também tem uma condição especial, só entrar lá, espaçovolpe.com.br. Tá? E por último, marketing digital, V4 Company. Se você está pensando em fazer alguma coisa, você tem que falar com eles. Eles têm mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil e eles também são nossos parceiros. Você falou que veio do Excepcionais, a gente vai ter acesso a uma avaliação gratuita. Então fala que veio do Excepcionais e eles vão te dizer o que você pode fazer para melhorar o seu universo aí de marketing digital. V4company.com, espaçovolpe.com.br e g4educação.com, beleza? E agora a gente vai conversar com o Flávio Valiati, falei correto? Falou, perfeito. O Flávio tem uma história super incrível, ele foi jogador profissional de futebol, ele foi mormon, ele foi empreendedor, ele teve passagens por empresas incríveis, a maioria americanas, né? Maioria americanas, e veio contar aqui tudo pra gente, como é que foi essa jornada até o momento. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Marcelo, obrigado pela introdução, cumprimento todo mundo que tá ouvindo a gente, vendo a gente. Prazer estar contigo, trocar, aprender e espero que agregue para todo mundo. Agora você entrou na lista super seleta da Forbes Under 30, né? Forbes Under 30. Parabéns, cara. Obrigado. Como é que foi entrar nessa lista aí? Foi uma surpresa para mim. Fiquei super feliz. Assim, né? Eu fiz 30 anos agora, né? Então, assim, era a última janela. Nunca foi um negócio que eu, almejei, até porque eu venho de uma família super simples, joguei futebol profissionalmente até os 19 anos, e à medida que as coisas começaram a dar certo na minha carreira, muitas pessoas começaram a falar, você parece um Forbes Under 30, eu nem sabia o que era. E acabou acontecendo, eu fiquei super feliz e eu costumo dizer que isso não muda, né, quem o Flávio foi e o que eu vou ser daqui pra frente. É uma chancela legal, enfim, uma validação legal, mas não muda quem eu sou, a minha essência, e existe uma diferença muito grande entre ser e estar, né? Talvez eu estou o Forbes, mas legal. Eu não sou o Forbes. Eu sou o Flávio, pai de família, pai de 2 meninos, com valores, princípios muito bem definidos, que quer sim ajudar as pessoas. E eu acho que a Forbes, que é sem dúvida nenhuma uma grande referência como revista, lifestyle e negócios, potencializa. Então eu quero usar isso como amplificador daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço, que no final do dia é fazer com que a vida das pessoas e dos jovens ela seja melhor através da mudança de atitudes, comportamentos, para que todos cresçam. Cara, você jogou futebol, você foi atleta, eu também fui atleta, eu sei o que é viver esse universo da disciplina, né? De você de fato fazer alguma coisa todos os dias em busca de um objetivo maior. E você também viveu um pouco no mundo dos mormons, né? O que veio primeiro, o futebol ou os mormons? Na verdade, os dois vieram juntos. Eu cresci numa família religiosa. Falam mormons, né? Mas o nome é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Legal. Chamam de mormons porque, enfim, a gente tem a Bíblia, usa o livro de Mormon e etc. Mas o futebol, acho que foram as duas coisas. O futebol me acompanhou de forma muito intensa até os meus 19 anos. Eu joguei em times como São Paulo, fui para a Seleção Brasileira de Base, joguei no Vasco, joguei em vários times. E aos 19 anos eu parei para fazer esse trabalho voluntário. E aí o trabalho voluntário, ele é um trabalho 100% dedicado.
ele é, enfim, integral durante 2 anos. Então eu parei o futebol, fui fazer esse trabalho, que é um trabalho de proselitismo, né? Aqueles rapazes que andam de 2 em 2, plaquetinha, os missionários mormons. E aí, enfim, parei para fazer esse trabalho voluntário. Quando eu voltei, tentei jogar futebol e não consegui voltar. Então foram as duas coisas juntas durante toda a minha vida. Só que o futebol foi a minha carreira e aí eu pausei pra fazer o trabalho voluntário durante 2 anos. Cara, pra quem não conhece, assim, acho que todo mundo já viu os missionários nas ruas, porque eles andam muito parecidos, né? Sempre em duplinha, etc. Mas o que é um Mormon? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias... Eles se identificam como Mormon ou isso é um nome que a gente inventou? Não, é um nome que todo mundo dá resumidamente, sem proselitismo, obviamente, né? A gente acredita na Bíblia como a palavra de Deus e a gente também tem o livro de Mórmon. Resumidamente, a Bíblia é a palavra de Deus da comunicação de Deus com os antigos profetas do Oriente e Ocidente. Só que ao mesmo tempo que tinham pessoas vivendo lá, tinham também pessoas vivendo nas Américas. Tanto que quando descobriram o Brasil, viram que tinham várias pessoas. Então o livro de Mórmon conta da comunicação de Deus com os antigos habitantes e profetas das Américas. Então o livro ele foi preservado para os dias atuais. Então o livro se chama Livro de Mórmon, né? Que foi um dos últimos profetas do livro. E aí, enfim, chamam de Mormons por isso. Então é um apelido carinhoso, nada pejorativo, tá tudo certo, mas o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Cara, esse universo sempre parece ser meio fechado, assim, poucas pessoas sabem o que acontecem lá, etc. O que tem de rituais diferentes do universo que a gente está acostumado mais cristão e etc? Não, nós somos cristãos. Agora você me pegou, cristãos ou cristãos? Eu acho que cristãos, né? Cristãos? Acho boa, que sim, me pegou. Boa, cristãos. Sempre. Tem umas que funcionam dos dois jeitos, tá? Outro dia eu vi alguém falando um negócio, eu fui pesquisar e funciona dos dois jeitos. Então enfim, quem sabe? Somos cristãos ou cristãos, para quem quiser escolher. A nossa base é Jesus Cristo. O que a gente acredita é que a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando ele veio para a Terra, ela foi restaurada. Então a gente acredita na mesma estrutura, um profeta, 12 apóstolos. Então as nossas reuniões elas são abertas, a gente partilha do sacramento ou Santa Ceia, super tranquilo, todos estão convidados, todos os prédios da igreja são abertos, normalmente domingo às 9 da manhã, só chegar, participar, é aberto para todo mundo e não tem nada muito diferente quando você pensa em culto, em reuniões. O que a gente acredita muito é na base de Cristo como Salvador do mundo, basicamente isso. E o trabalho missionário é um trabalho que eu sei que inclusive está na Bíblia de propagar a palavra do Senhor. Você ficou um bom tempo fazendo isso, né? Sim, Jesus Cristo falou, né? As últimas palavras dele para os apóstolos foi, ide pregar o evangelho por todo mundo. E esse é um trabalho, uma das grandes prioridades. Eu costumo dizer que se um dia ou quando, né, eu morrer, se eu tivesse a oportunidade de deixar alguns conselhos para os meus filhos ou para as pessoas, eu deixaria o meu melhor para as pessoas. E essa foi uma das últimas palavras de Jesus Cristo. Então, pregar o evangelho e falar sobre ele é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes missões. Eu fiquei 2 anos e é um trabalho social, religioso, em que você, enfim, quer compartilhar, né, a palavra, né, como se diz, mas também é um trabalho humanitário, de pegar pessoas em situações vulneráveis, pessoas que têm uma família desestruturada e trazer não só princípios, né, cristãos, mas também princípios de relacionamento, de estruturação, de ter uma família e uma base sólida. Eu atribuo muito a minha carreira, não simplesmente a igreja em si, que foi parte da minha construção, mas os princípios que a minha família tinha como alicerce, que foram desenvolvidos naturalmente ou potencializados dentro da igreja, me ajudaram a me tornar um profissional melhor. Eu acho que todo mundo, se a gente parar para olhar, de novo, sem proselitismo, para o que Jesus Cristo ensinava, a gente vai tirar muitas lições de negócio, né? E sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo foi um dos grandes, o maior líder de toda a história. Tanto que a nossa história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então alguma coisa ele tem, né? Para quem está assistindo a gente, ouvindo
ouvindo a gente, independente de acreditar ou não, cara, gasta um tempinho. Vai tentar entender o que Jesus Cristo falava, que tem muita lição de negócio, de carreira, de finanças, de gestão, de liderança. Então, eu tenho a Bíblia, né, e o Livro de Mórmon como um dos grandes pilares para minha vida. O Livro de Mórmon, ele é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, eles são complementares. De novo, né? O Livro de Mórmon, ele falou da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e a Bíblia com os antigos habitantes do Ocidente. Os dois, eles se complementam, né? Lá nas Escrituras, em João, Jesus Cristo fala, ó, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém me agregar a elas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então, o Livro de Mórmon conta, né, sobre a aparição de Jesus Cristo nas Américas. Então, a ministração e o ministério dele nas Américas. Então, essa é uma parte super importante. Pô, demais. E hoje você continua frequentando, sua família vai junto? Sou voluntário, sou líder dos jovens, é um negócio... A minha agenda é basicamente, vamos subir, família, Zoom, igreja. Então, tá muito... presente na minha agenda, mas como um voluntário. Todos na igreja são voluntários. A única coisa diferente que eu fiz foi dedicar 2 anos de forma integral ao trabalho. Eu já era membro da igreja. Entendi. Aos 18 anos, todos os jovens são convidados a fazer o proselitismo. Não são obrigados, é uma decisão, né, pessoal, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, mas aos 18 anos os que querem podem gastar para os homens 2 anos de forma integral e as mulheres 1 ano e meio. Cara, eu não sei o que você acha, mas eu tenho tido a sensação, e olhando um pouco para a história, eu acho que a gente teve um período onde a igreja perdeu muita força, né, em geral. Eu acho que todas as principais religiões do Ocidente, eu acho que elas perderam muita força, por inúmeras razões, mas eu tenho percebido as pessoas ao meu redor, né? Um movimento de retorno, do resgate, né, desse universo, cara, que eu preciso me conectar com Jesus, com Deus, né? Você tem sentido que algo nessa linha tenha acontecido? Sem dúvida, sem dúvida. E tem algumas razões para isso. As próprias escrituras, elas falam que no final dos tempos, o coração dos homens, né, homem e mulher, ele se esfriaria, né? As pessoas começariam a ser mais egoístas, a serem, enfim, mais independentes numa linha de olhar mais para si e menos para o outro, guerras. E quando isso acontece, as pessoas elas se tornam mais humildes, elas tendem a olhar para alguma coisa maior, né? Claro que a gente vem de um Brasil cristão, então é fácil falar de Jesus Cristo aqui, de Deus, apesar de muitas pessoas não acreditarem, mas a gente é livre, né, para discutir a religião que a gente quiser. E eu acho que independente da crença, eu acho que é importante, eu pessoalmente sou um cara muito religioso, muito, mas não é só sobre a religião. Eu acho que uma conexão com alguém maior, e pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser, enfim, o que você quiser, mas eu aconselho todo mundo buscar e reconhecer que existe alguém maior que você. Por 2 motivos. Primeiro, a humildade. Entender que tem alguém maior. Você não é o centro das atenções. Você não é o cara que é o dono do mundo, né? Então isso me ajuda sempre a me manter humilde. E a segunda coisa que eu acredito e falo muito, né, para os meus times, para os meus pares, é que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder nos negócios e nas nossas vidas. Entregar o máximo. Só que muitas vezes o máximo ele não é suficiente. Né? Pô, eu fiz tanto, trabalhei aqui para um quarter super positivo na Zoom e não deu, né? Ou naquele momento final parece que não vai dar. Quando parece que não dá e você fez tudo, a única possibilidade de esperança é entregar na mão de alguém que é maior que você, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente e que pode, de forma inexplicável, te trazer aquela graça, né? E o conceito da graça é trazer o que falta, né, que muitas vezes não vai ser explicável, é o além, né, o divino, é a sorte para algumas pessoas. Então acredito muito, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu sinto que tem um movimento. Isso é bom, porque mesmo que as pessoas não acreditem na essência, os princípios cristãos e os princípios religiosos
por essência, vem do serviço ao próximo, vem de fazer com que o mundo se torne um lugar melhor, vem de ser caridoso, vem de ser, enfim, uma pessoa empática, solidária. Então, independente da religião, esse movimento, que sim é drivado e motivado por uma proximidade com alguém maior, vai fazer com que todo mundo tenha uma proximidade maior, uma conexão maior, ou minimamente tenha uma vida melhor ou relações melhores. Faz sentido? Faz demais. Eu imagino que você tenha ido para esse mundo por conta dos seus pais, né? Sem dúvida. Seus pais devem ter te influenciado nisso. O que te fez ficar? Porque eu vejo que muitas pessoas que vão para o mundo da religião ou sentem esse chamado e falam, cara, eu preciso ter algo maior para me sustentar aqui, mas outras pessoas experimentam algumas coisas, outras pessoas vivem algumas graças, como você mencionou, que fala, meu Deus, cara, isso é um sinal, eu preciso responder a esse sinal. O que fez você ficar? Cara, você sabe, você tá super certo. Desde moleque eu fui incentivado, né, e segui meus pais quase que a minha vida toda, né, e acho que é normal. Quando eu fiz, acho que 17 para 18 anos, eu saí muito cedo de casa para jogar bola, acho que a gente vai falar sobre isso. Eu falei, caramba, agora eu jogo bola, eu vou fazer o trabalho voluntário, não vou, o que eu faço? E desde criança eu tive 2 sonhos, que era me tornar um dos melhores jogadores de futebol do mundo e fazer esse trabalho voluntário. Só que esse trabalho voluntário, ele vinha muito pelo exemplo dos meus pais. O meu pai fez, o meu irmão mais velho fez, meus tios fizeram, todos fizeram. E aí eu me lembro que eu tava pra assinar o contrato com o Internacional do Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, eu vou assinar, não vou, o que eu faço? E começou a bater muito forte no meu coração a minha missão ou chamado de fazer esse trabalho, né? E eu tive algumas experiências que me disseram que eu deveria fazer isso e que muitas pessoas estavam esperando por mim para ouvir de mim aquela mensagem. E aquilo foi muito claro para mim. E eu fiquei dias, né, à noite me remexendo, sem dormir. E eu falei, caramba, é isso. Só que ainda era um negócio que, eu tava abrindo mão de um sonho muito grande. E viver esses 2 anos só se materializou aquilo que, de alguma forma, eu tinha ouvido, visto e sentido, né? Então, a sequência de experiências fez com que eu ficasse, né? A sequência de experiências, a sequência de histórias, né, que eu vivi, me fez com que eu ficasse, né, e decidisse que a minha vida ela vai ser baseada nisso. Porque no final do dia eu acredito que a gente só vai levar dessa vida aquilo que a gente constrói e deixa plantado na vida das pessoas. A única forma de ficar quando nós partirmos é deixando algo positivo na vida das pessoas. E eu encontrei e descobri isso nesse trabalho, né? Então foi por isso que eu fiquei e é por isso que eu tenho ficado. A sequência de experiências que continuam vivas na minha vida. Demais. Cara, acho que toda menino, algumas meninas também, mas primariamente meninos, né? Sempre jogam bola, sempre acabam brincando lá embaixo e tal. Você foi um cara que se destacou nessa época? Muito. Você jogava bem desde de molequinho, assim? Não, e assim, eu não me acho um cara talentoso no meu trabalho, apesar de, saiu na Forbes, tá indo muito bem na Zoom, passou por empresas super legais, eu não me acho talentoso, eu me acho esforçado, né? E dificilmente você vai encontrar um cara que é mais porrada do que eu no sentido de compromisso, de entrega e de vamos fazer e de dedicação. Só que no futebol eu bato no peito, eu era bom pra caramba. Era bom, naturalmente. Muito bom. De moleque, assim, era impressionante, Como é que você faz pra sair do momento que você percebeu que você era diferente dos outros meninos e jogava pra caramba, pra se tornar um profissional? Sua mãe, você pediu, mãe, me coloca numa escolinha? Cara, foi natural. Eu comecei a jogar no condomínio. Eu venho de uma família, de uma classe média, tá? E aqui tá um insight. Você não tem que ter uma história triste pra ter uma história legal. Eu venho de uma família normal, né? Que tinha condições, 5 filhos. Sempre foi desafiador pros meus pais. Meu pai é um guerreiro, minha mãe também. Nunca deixaram faltar nada, mas eu nasci numa classe normal e eu morava num condomínio que tinha uma quadra. E tinha um amigão meu, Renan. Ele jogava, né, em clube e eu não. Só que a gente jogava ali embaixo, né? E, eu era diferente, né? Pedalava pra cima dele, fazia acontecer. E o pai dele, falou assim, esse moleque é bom. E aí ele falou com meu pai.
né? E nesse processo eu fui fazer um teste e começou a partir daí. Então não foi em escolinha. Esse teste é a peneira? É a peneira. Como é que faz pra passar na peneira? Ó, assim, lá atrás você tinha que ser bom. Hoje, você tem que ser bom e você tem que ter influência, né? Ou tem que ter alguém que tem influência. Acho que o futebol, brincadeiras à parte, ele, principalmente nas categorias de base, né? E na transição de uma base para o profissional, quando fala base, antes do profissional, é um mercado, cara, sujo, né? Então, assim, quando eu passei na peneira, treinei muito bem, fui muito bem, fiz gols, ali foi suficiente. Mas acho que hoje, infelizmente, você tem que estar muito bem relacionado. Em alguns momentos, você ouve histórias de pais que tem que pagar pro empresário ou pro técnico daquele time que o filho vai fazer peneira. Mas não, eu peguei uma época melhor. E de fato existem os olheiros? Depois que você ingressa num clube de nome relevante, tem alguém olhando ali pra você, pra te puxar pra outros clubes? Sim, isso existe? Existe. Eu de moleque sempre tive meu pai me assessorando de forma informal. À medida que você vai e começa a disputar campeonato, seja de futsal ou de campo, né? Campeonatos como Campeonato Paulista, nas suas categorias, sub-15, sub-17 ou antes, você começa naturalmente a ter uma visibilidade maior, né? E nesses jogos sempre tem olheiros de time grande, olheiros de times menores, empresários, pessoas que querem, enfim, gerenciar, né, ou empresariar esses jovens, e aconteceu comigo. À medida que eu fui evoluindo, avançando, fui para a seleção de base, fui para times maiores, começou de forma mais formal, até algumas conversas de empresários com meus pais, e aí eu tive empresários durante a minha vida que faziam a gestão de carreira e gestão dos meus movimentos. Claro que não numa proporção, né, financeira como a dos jogadores, mas é mais um gerenciamento de potencial e projeção do que uma realidade, né? E eu tenho várias lições que o futebol me ensinou, mas sim, existem vários olheiros que estão aí procurando quem são os próximos Neymars da vida. Você passou por um clube grande, né? Passei. Você jogou no São Paulo, por exemplo. Como é que foi a sua passagem assim por esse universo? E até o momento que você falou assim, puta, deixa eu me dedicar aqui ao mundo espiritual por um tempo, né? Boa. Saí de casa muito cedo. Eu saí com, acho que uns 12, 13 anos para ir pro interior. E a vida de quem quer ser um jogador de futebol, ela é quase que um nômade digital. Hoje você tá aqui, amanhã você tá lá. Isso me ajudou muito, né? Eu saí cedo, eu comecei a me relacionar com jovens, ou a treinar com jovens e a viver em alojamentos muito cedo, com jovens que eram da Bahia, de Pernambuco, de vários estados, e pessoas que tinham condições menos favorecidas do que a minha. Então, eu tive experiências de jogar no São Paulo com vários caras que hoje estão, assim, na Europa. O Lucas Moura e vários outros jogadores. Casemiro, Oscar, todos esses caras. E ali você tinha uma infraestrutura muito boa. Mas eu joguei em times grandes, como, por exemplo, sei lá, passei um tempo no Vasco. Pedi pra ir embora do Vasco, porque era uma estrutura, cara, desafiadora. Morava embaixo da arquibancada e foi super complexo. A gente acha que, time grande, futebol tem estrutura. Cara, não é essa a realidade. Ali você tá, cara, penando pra construir um sonho. E aí eu fui pro Rio, fui pra Sul, fui pra vários lugares, e quando eu fiz 18 para 19 anos, foi quando eu tive aquele estalo que eu comentei. Falei, cara, acho que eu vou fazer esse trabalho, mas eu sempre tive vontade de voltar a jogar futebol. E não deu. Chegou depois de 2 anos, porque são 2 anos de 19, 18 para 20, 21, perdi o time, né? Então, e aí começou a transição pro mercado corporativo. Você perdeu o timing porque você ficou 2 anos fora e a galera não perdeu esse time. Você chegou a fazer teste? Eu fui, só pra você ter uma ideia, né? Eu casei cedo, eu casei com 21 anos. Então eu voltei com 20 para 21, 21 para 22 eu tava casando. E aí eu fui para um time de Santa Catarina jogar o Catarinense, só que da 2ª ou 3ª divisão, não lembro agora. Uhum. E aí os caras me fizeram uma proposta de 3 meses de contrato, tava noivo, e eu ia ganhar um salário mínimo, enfim, por mês. Uhum. Só que, nesse meio tempo eu ia casar, tava indo bem, dinheiro, né? Ia precisar de dinheiro, cara, aí eu falei, não dá, não vou. Porque, eu não ia... Aí foi a decisão homem ali, futuro pai de família, que eu falei, cara, eu não posso
correr só atrás dos meus sonhos e talvez descobrir aqui, né? Deixar a ponta solta aqui. Aí foi quando eu larguei. Mas eu tentei voltar e realmente não deu. Acho que o time... E eu tava voltando bem. Talvez seria uma janela ali ou a oportunidade. Fazer um bom campeonato. Tudo bem que era um campeonato sem expressão, mas seria uma oportunidade de ter pessoas olhando e fazer movimentações, porque acontece, né? Total. Poderia acontecer como não. Mas eu entendi que não era o momento e aí eu segui a minha vida e minha esposa está comigo até hoje, talvez por essa decisão. Sensacional. Cara, a minha vida de atleta me moldou demais como pessoa, como profissional. Eu acho que foi, pra mim, uma das coisas mais importantes, assim, Sem como dúvida. pessoa, né? Porque hoje a disciplina, Sem dúvida. eu digo que é uma das coisas mais importantes. Sem dúvida. Porque se você tem disciplina, você consegue fazer qualquer coisa. Se você não desiste e você tem disciplina, cara, você pode ser ruim em alguma coisa. No mínimo, você vai ficar bom. No mínimo. Você pode não ficar ótimo, mas você vai ficar bom se você tiver muita disciplina. E isso serve pra qualquer coisa na nossa vida, né, cara? O que o esporte deixou pra você de importante que você usa até hoje, que tá na sua essência? Cara, acho que tem várias lições. Até seguindo na linha do que você falou, Marcelo, tem muita gente falando de motivação, disciplina, e essa foi uma lição que eu aprendi muito cedo. A motivação, ela vem do motivo para agir, né? Só que qual que é o problema disso? Você sempre vai precisar de um estímulo interno ou externo, né? Estou motivado porque hoje estou gravando um podcast com o Marcelo, né? Só que isso é cíclico, isso acaba. E quando acabar, né? Como é que vai ser? E aí que entra o conceito da disciplina. A disciplina é fazer o que você sabe que você tem que fazer, independente de querer ou não. Thales Gomes, ele fala, né? A disciplina é fazer nos dias ruins aquilo que você faz, né, nos dias bons. Então eu aprendi isso cedo. Por diversas vezes eu acordava desmotivado para treinar, mas eu não deixava de treinar. Porque eu sabia que eu tinha que treinar. Porque se eu não treinasse, eu não ia jogar. Se eu não jogasse, talvez eu não ia me tornar o jogador que eu esperava ser. Eu não ia fazer o gol, né, que eu gostaria tanto de fazer. Então, essa foi uma das grandes lições. A diferença entre motivação e disciplina. E uma pessoa que é motivada, ela vai agir. Mas quando ela entende esse conceito de disciplina, ela começa a criar uma cadência de consistência. E a consistência vai te levar à maestria. Então, é um ciclo, né, um processo de evolução, motivação, disciplina, consistência, maestria, que vai de encontro com o que você falou. Se eu sou disciplinado, eu posso ser o pior cara do mundo em negócios, tecnologia, que não era o meu mundo. Mas a minha capacidade de fazer todos os dias a mesma coisa me preparou para assumir alguns desafios, cadeiras, que eu nunca imaginei assumir. Simplesmente por ter disciplina, simplesmente por fazer, simplesmente por trabalhar duro, simplesmente por não desistir. Quando 90% das pessoas estão desistindo, 10% que são os disciplinados, eles estão chegando, né? E existe, né, uma capacidade de consumo de resultados, de louros, e não tô nem falando de louros de a glória das pessoas, mas de recompensa que ninguém vai experimentar se não for disciplinado. Então essa foi a primeira lição. A segunda lição que eu trouxe e que eu aprendi foi a diferença entre potencial e realidade. Os grandes jogadores de futebol que eu joguei lá atrás não se tornaram as grandes promessas que todo mundo acreditava. Não se tornaram. Uhum. A grande maioria já achava que eram realidade. E existe uma diferença, existe uma lacuna, um gap, né, uma divisão muito grande entre ter potencial e ser uma realidade. O que vai te levar de potencial à realidade é o que você faz de forma consistente, de forma disciplinada, todos os dias até alcançar o seu pleno potencial e se tornar uma realidade. As pessoas lá atrás, ou os caras que eu, colocava todas as minhas fichas, não se tornaram porque já achavam que eram. Então, isso eu aprendi cedo. Não é porque dizem que eu tenho potencial que eu sou uma realidade. 99% das pessoas, né, eu tô dando um chute aqui, não se tornam jogadores. Total, Porque existe... A peneira é enorme, né? Exato, exato. E essa foi uma das outras lições. Aí tem várias lições de trabalho em equipe. Uma coisa que eu aprendi muito forte foi de trabalho em equipe e liderança. Eu me lembro de várias experiências que, assim, aos 90...
Aos 48 do segundo tempo, alguém precisava chamar para si o jogo para fazer acontecer. Em alguns momentos tinha que ser eu. Em alguns momentos tinha que ser alguém. E o trabalho em equipe, essa liderança é super importante. Eu me lembro de experiências e eu acho que o futebol me trouxe isso. O futebol não é sobre você decidir, mas você ser uma peça importante da engrenagem para que aconteça. Você pode ser um camisa 10, você pode ser o capitão, você pode ser o cara fora de série, mas não vai ser todo dia você. Não vai ser. Não vai ser. Em alguns momentos, você vai precisar sair de cena para que outra pessoa brilhe. E o mundo dos negócios é isso também. Você precisa empoderar, você precisa ajudar as pessoas e você precisa entender o momento que você precisa sair de cena para que o seu time faça acontecer e eles passem por esse processo de evolução, desenvolvimento, até atingirem os seus plenos potenciais. Então, essas são algumas das lições que o futebol ele me trouxe. Você falou uma palavra legal, que ultimamente eu tenho discutido bastante com a minha mulher, ela acredita muito nisso, que foi, você falou assim, a pessoa já acreditava. Isso sobre a ótica espiritual é um negócio muito importante, né? Sem dúvida. Você acreditar em algo mesmo sem antes você ter aquela coisa. Como é que você lida com isso? Com a visualização de algo que você quer que você ainda não tem, de que é algo que você pede, que você vibra, que é algo que você almeja pro seu mundo? Boa. Acho que antes de responder, eu vou no princípio, né, tentar desmistificar o que é fé. Fé é acreditar em algo que você não vê, mas que você acredita e sabe que é verdade, né? Que é verdadeira. Esse é o princípio da fé. Eu acredito muito no conceito de visualização. A maioria das coisas que acontecem na minha vida, eu já visualizei antes. E aqui eu não estou falando de fé puramente morta. E tem uma escritura que fala que fé sem obras é morta. Então isso tem um peso super importante, é um princípio fortíssimo, porque não adianta você ter fé e ficar parado. Se você tem fé e visualiza, você precisa agir. Então como é que tem sido o processo de fé, amadurecimento da fé, e tem estágios de fé até a sua capacidade de visualização e materialização? Primeiro é você conseguir acreditar, enxergar e etc, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando eu acredito, eu preciso automaticamente definir um processo e um caminho para que isso aconteça. E dentro desse processo, né, de engenharia reversa que agora eu vou fazer, eu preciso entender quais são os passos e etapas que eu preciso percorrer e entender a viabilidade de cada um deles, né? Então, quando eu quero, por exemplo, trabalhar na Zoom e eu visualizo o trabalhar na Zoom, com quem que eu preciso me conectar? Com quem que eu preciso fazer networking? Como é que eu preciso conhecer a cultura e os valores da empresa e os problemas que ela tem resolvido para chegar num momento de aplicação, entrevista e fazer acontecer? Então, até mesmo no processo, né? Eu sei que a gente está cada vez mais espiritual, o processo de revelação. Eu tenho estudado muito sobre isso. Como é que eu obtenho uma resposta divina para tomar algumas decisões? E todas as minhas respostas de ir para Zoom, ou de ter mais um filho, minha esposa está grávida, nós temos 2 Parabéns. E a gente está indo para o 3º. Obrigado. Não são simplesmente decisões de vou ter e pronto, acabou. Você tem que conseguir analisar os prós e contras, fazer a sua análise, tomar a sua decisão com base no que você tem, e no meu entendimento e como tem funcionado para mim, eu vou e levo para Deus dentro da minha crença, e cada um segue a crença que quiser, e falo, Deus, essa foi a minha decisão, tá certa? E aí você fica atento aos seus sentimentos, né, aos seus pensamentos, e a resposta vem. Então, a fé é o princípio mais estruturado que pode se existir. E fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. Você escolhe ter fé. E a fé, né, precisa ser estruturada com os prós e contras, com as possibilidades, com as não possibilidades e com um caminho que precisa ser percorrido através de muitas obras. Então, eu visualizo dessa forma. Não sei se eu te respondi. Muito legal. Bacana demais. Cara, você quando percebeu que não ia dar para você voltar pro futebol, o que você fez? Você decidiu ir para a faculdade? Você decidiu ir trabalhar em alguma empresa? O que você decidiu fazer neste momento? Você sabe que
Putz, foi desafiador. Muito, muito desafiador. Eu não tinha muita referência, muita clareza, muita estrutura. Note, dos meus 6 a 19 anos eu joguei bola. A única coisa que na minha cabeça eu sabia fazer era jogar bola, era correr atrás de uma bola, era, fazer gol e, cara, era isso. Uhum. Quando eu paro de jogar futebol... querendo, né, saindo de mais uma frustração... O que é difícil, né? Pro atleta isso é muito difícil. Porque você tá ali no seu mundo é aquele. Você não acha que você tem outros dons, talentos, capacidades, apesar de ter. É que a gente não reconhece, né? Liderança e etc, e várias outras coisas. Mas eu tomei a decisão de voltar e falar assim, cara, eu vou ser corretor. Algumas pessoas dizem que eu argumento bem, que eu falo bem. Eu vou ser corretor, vou tirar o Cresce e vou ser corretor. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade, né? E eu falei que eu iria fazer faculdade de marketing, eu fiz de fato. E aí nesse meio tempo, aí a importância de talvez ser uma pessoa focada em gerar valor para as pessoas, para os outros, independente de quem seja. Tem um amigo que ele é head do Google Cloud, vende GCP para América Latina. Esse cara foi um dos primeiros funcionários da Google fora, né, o Ads ali para a área na época era Google Apps for Work. Vendia o G Suite, Workspace hoje. Workspace. Ele me indicou para trabalhar numa empresa e, cara, eu fui para entrevista, né, sem muita expectativa, sem muito conhecimento, e deu certo. Aí foi quando eu caí em tecnologia. Então, assim, vir para tecnologia ou ir para tecnologia foi totalmente, cara, sorte ou intervenção divina. Algum acaso que, me fez vir para tecnologia. Mas eu só queria trabalhar, eu só queria construir alguma coisa relevante, queria poder me tornar autossuficiente, queria poder casar, e eu tinha uma motivação. Eu venho de uma família simples e que passou alguns desafios, né? Então, eu sempre tive o pé muito forte no chão em termos de construção de grana, poupar. Então, cara, eu só queria fazer o básico. Eu nunca me achei um Steve Jobs, eu nunca me achei um cara fora de série, excepcional. Então eu falei, cara, eu vou pelo tradicional, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar, vou desenvolver as competências que o mercado tem pedido e vou fazer acontecer, né? Acabou que caí em tecnologia e aí... Enfim. Aí o mercado é infinito, né? Cara, assim, o mercado de... Assim, ó... Obviamente que muitas pessoas que te ouvem aqui são de tecnologia, mas quem não é de tecnologia, por favor, conheça. É um outro mundo. Assim, passei por todas essas empresas e a gente vem passando por crises diferentes, sanitárias, né, governamentais. Na tecnologia, cara, não para de contratar, não para de pagar bem, não para de... Cara, tecnologia é um mundo à parte. Eu digo para as pessoas que a gente precisa ser muito bom. A gente que está no mercado, né, trabalhando, a gente precisa ser muito bom em entender as grandes ondas que ocorrem, né? E a onda de tecnologia é uma onda gigantesca, que começou há muitos anos atrás, bem pequenininha, né? Eu lembro que meu pai trabalhava no Pão de Açúcar, meu pai trabalhou quase 20 anos no Pão de Açúcar. Ontem ele estava contando como foi o sequestro do Abílio Diniz. Ligaram e falaram assim, o Abílio foi sequestrado. E ele estava lá naquele momento, ele vivenciou tudo aquilo ali, então ele trabalhou muito tempo nesse período. E ele me contava que uma das áreas mais importantes que estava tomando forma naquela época era a tecnologia. Pô, imagina, um supermercado que precisa começar a sair da etiqueta. Você lembra que, não sei se você lembra, acho que você é muito jovem. Etiqueta mas eu lembro. Tinha etiqueta de preço e numa época de inflação, então, cara, tinha gente que era só etiquetador, ficava mudando o preço o tempo inteiro. Ali começou esse universo. A onda começou a tomar uma forma maior ainda quando veio a internet. E as empresas começaram a perceber que o canal de aquisição mudava, que a forma de se relacionar mudava. Então, cara, tem uma onda gigantesca. Dentro da onda de tecnologia, tem várias outras ondas, né? Tem a onda do marketing digital. E eu falo, é importante você entender onde está a onda que você está. Para você saber se ela está numa onda crescente
ou numa queda, né? Então você saber o momento que você se encontra é muito importante. E a onda de tecnologia é uma onda que ela, cara, ainda tem muito caminho pela frente. Muito. Então se tem alguém que tá numa onda que tá caindo, ou tem alguma forma de entrar na onda de tecnologia, cara, vai se beneficiar Sem muito, dúvida. porque o mercado é gigantesco, tem um monte de empresa, e você tá vivendo isso, né? Porque você, cara, você tá surfando ondas de empresas gringas, né? Zoom é uma empresa, ela não é americana, ela é americana? Americano, o fundador é chinês. A Zendesk não é, né? A Zendesk, ela é dinamarquesa. Dinamarquesa, né? Foi fundada por dinamarqueses e ela, depois dos seus 2 primeiros anos, foi para São Francisco. Então a sede, headquarters, a base é São Francisco também. Então é verdade, e você voltando para Zoom, né? Foi um chinês que foi para os Estados Unidos, né? Tentou lá entrar, tem uma história bacana. E Salesforce, Mark Benioff, né? Mark Benioff, gênio. Gênio. Como é que você sai dessa empresa que era uma parceira do Google e começa a surfar essa onda de empresas internacionais com nomes super fortes que trabalham com empresas gigantescas? A gente estava conversando aqui no começo, né? Na época do Zendesk, você trabalhava no Zendesk, você atendia no Nubank, então uma puta case, né? Sim. Como é que foi essa trajetória de até chegar aqui na Zoom? Boa. Sempre tive muita ambição. Minha primeira entrada no mercado de tecnologia foi nesse parceiro da Google, Santo Digital, que inclusive eu me tornei sócio da Santo Digital. Foi uma experiência muito legal, muito mesmo, e que me mostrou uma pontinha do iceberg do que era tecnologia. Como eu era um parceiro, eu não controlava a estratégia, eu não tinha todas as informações. O parceiro normalmente segue, né, o fornecedor e o vendor, né? Então eu construí uma carreira legal nesse parceiro e aí eu entendi que sim, existiam ondas nessas empresas de tecnologia vindas de fora. E tem várias ondas, a gente pode discutir, eu acho que aqui tem alguns insights importantes. Mas o que eu mais queria, e eu nem tinha identificado essas ondas, foi trabalhar no fornecedor. Foi entender como era ser um fornecedor e não só o canal. O que mudava na estratégia, na agilidade, na cultura, na capacidade de crescimento, investimento e etc. E a primeira que eu fui trabalhar foi a Salesforce, no momento que a Salesforce ainda tinha, sei lá, uns 200 funcionários no Brasil. Hoje deve ter mais de 1.000 funcionários. Foi uma experiência muito legal, porque eu achava que eu era bom no que eu fazia, que eu era bom vendedor, que eu era uma boa pessoa de crescimento, de negócios, de vendas em geral. E eu entendi a partir dali que eu não era tão bom e que os melhores vendedores ou os melhores profissionais não eram só profissionais que tinham as habilidades socioemocionais, que é o que eu prego no Vamos Subir, e eu acho que a gente vai falar sobre isso. Mas eram profissionais que tinham um processo de venda, processo de escala, processo de tomada de decisão. E foi quando eu tinha muita coisa legal de um lado, mas pouco processo. E a Salesforce é uma escola de vendas. Se alguém quer aprender a vender, vai trabalhar numa Salesforce, vai trabalhar numa Oracle, vai trabalhar nessas empresas que têm o DNA de vendas. E eu queria ter mais esse DNA de vendas, apesar de teoricamente ser um cara bom de vendas, né, com históricos legais nessa empresa que eu trabalhei. E aí depois, o que eu aprendi nessas mini ondas ou nessas ondas embaixo de uma grande onda que é a tecnologia? Não existe só o time da tecnologia em si. Existe o time do momento da operação. E é o que eu tenho falado para várias pessoas que eu tenho mentorado. Você ganha dinheiro com empresas de tecnologia quando você faz parte do time early stage dela. Quando você faz parte da construção do time. Claro que muita gente continua ganhando dinheiro na Salesforce, Oracle, mas existe uma onda muito legal de surfar na construção da operação. Quando eu fui para a Zendesk, deviam ter uns 10 funcionários no Brasil. Além de ter um território muito mais amplo e mais pista para fazer acontecer, você é parte da construção. E à medida que você constrói algo relevante, você cresce junto com a operação. Então, foi uma movimentação estratégica para mim e que eu aprendi nesse meio tempo que, a partir daí, era o que eu queria fazer. Tanto que à medida que a Zendesk começou a tomar mais corpo, mais escala... eu saí da Zendesk, sei lá, devia ter uns 200 funcionários. Se você pega de 10 para 200, é coisa pra caramba.
né? Deve ter uns 350 hoje, que já é um time mais robusto também. E aí veio a Zoom também. E a Zoom foi uma história legal, né? Eu sempre falo sobre construção de próximos passos. Os passos, eles não acontecem. Eles até podem acontecer, mas qual que é o mérito de viver uma oportunidade que caiu no seu colo? Talvez você está preparado para viver aquilo, né? E que tudo bem. Mas eu gosto da ideia de liderar, ser protagonista, de construir os próximos passos. E a minha história com a Zoom foi lá em 2019. Eu vi que a Zoom estava numa crescente muito legal. Cara, foi próximo da onda do... Porque ela explodiu durante a pandemia, antes né? Da pandemia. Ou seja, cara, de fato você vê, ele deve ter alguma conexão com o mundo espiritual ali. Porque você entrou no momento que antecedeu um dos maiores crescimentos da companhia, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu vou contar, na verdade, talvez tenha o lado espiritual, mas tem também o processual. Eu sempre tô olhando quais são bota no Google, né? What are the next big tech companies? Quais são as próximas grandes empresas de tecnologia? Vai ter uma lista de 20, 30, 50 que você começa a seguir. Aí você olha quem que é a liderança, quais são os movimentos, né? Você olha se, né, o product market fit, né? Então você vai olhando algumas coisas. Mas o que aconteceu com a Zoom? A gente já usava a Zoom na Zendesk. Eu falei, caramba, produto bom. E a gente vinha de uma era de Webex, pesado pra caramba, complexo, pô... precisava de um MBA para utilizar ali, sem criticar, né? O Webex tem uma história super legal, Cisco, etc. Mas eu falei, cara, produto bom. E aí eu li que os caras estavam se preparando para o IPO. E eu lembro que o IPO dos caras estava listado para ser $30 a ação. Primeiro dia bateu 60. Falei, caramba, né? E eu não vivi nenhum pre-IPO. Peguei a Salesforce já, né, apesar de ser funcionário, né, a IPO já é estruturado, o Zendesk já tinha feito, mas eu surfei uma onda gigantesca de crescimento de ação, e eu falei, caramba, super legal, vou acompanhar. Só que eles fizeram a IPO, cresceram pra caramba, e a história do Eric Yuan é uma história super legal, né, o Eric Yuan, que é o fundador e presidente da Zoom, ele foi o engenheiro fundador da Webex, né? Não sei se você sabia disso. Eu não sabia disso. E ele saiu da Webex porque o board, ele foi VP de engenharia da Webex, quando ela foi comprada pela Cisco, por muitos anos, 14 anos se eu não tô enganado. E ele tentou redesenhar o produto Webex para ser cloud first, mobile first, um produto mais simples. E aí os caras falaram, pô, o avião tá andando, não dá para trocar aqui. E a gente sabe, a arquitetura é complexo. Empresa grande, complicado. Mas assim, ele falou, beleza, vou sair. E nessa que ele saiu, 40 dos melhores engenheiros saíram com o cara, ele fundou a Zoom, e aí o resto é história. Mas o ponto foi, eu comecei a olhar pra Zoom, história super legal, e aí, cara, eu fui em 2019 e eu mapeei, né? Então não é só o divino, né? A sua conexão ali. Eu fui, mapeei, entendi que os caras estavam crescendo pra caramba e já vinham crescendo muito. Eu identifiquei 3 caras que eram recrutadores. Vi pelo LinkedIn que não tinha ninguém no Brasil, em loco, não tinha ninguém no Brasil, presencial, não tinha nenhum country manager, não tinha nenhum executivo, nenhum vendedor, time de suporte. A Zoom já tinha data center no Brasil. Então, cara, eu mandei uma mensagem. Caramba. Mandei uma mensagem pro recruiter. Fulaninho de tal, né? Meu nome é Flávio, trabalho na Zendesk, sou top performer no mundo por 3 anos, tô olhando para os meus próximos passos numa Big Tech Company, vejo a Zoom, eu tenho uma lista de 5 a 10 empresas que eu mapeio, né? Que eu acompanho. Vocês são uma delas, como é que vocês estão vendo o Brasil? Né? Você poderia me conectar com alguém de vendas, com algum head ou com algum recrutador que olhe para isso, se não for você? Obrigado. Né? Cara, ele me respondeu em um dia falando, cara, momento ideal, a gente está montando um hub da Zoom na América Latina e a base inicial vai ser Brasil, a gente está contratando um country manager, está contratando mais 2, 3 executivos, cara, começou a partir daí, e aí várias pessoas que hoje estão na Zoom foram indicações minhas no processo. Então, pô, é um time hoje de quase 40 pessoas, eu lidero a área de educação, reporto pro country manager, então foi dessa forma. Explica um pouco pra gente, assim, quão grande tá
a Zoom hoje no mundo e depois dessa baita rampada que ela deu, de ações, etc., o que vocês têm de produtos? Como é que esses produtos se dividem nesses segmentos que você falou que já está segmentado, né? Boa. Qual o tamanho da Zoom hoje? Hoje a Zoom é uma empresa que vale hoje quase 50 bi dólar. Ela bateu 100 bilhões de dólar de valuation durante a pandemia, no pico, as ações elas cresceram muito. Nosso desafio é desvincular a Zoom à pandemia. Apesar de ter surfado uma onda, a Zoom já vinha crescendo muito. Obviamente que a pandemia potencializou, sem dúvida nenhuma. Tá? Tanto que a gente cresceu a nossa base de 10 milhões de usuários dia para 300 milhões de usuários dia, 30 vezes. Caramba. Então foi um crescimento bizarro. E a Zoom foi uma das únicas empresas de tecnologia, de comunicação, que não teve que reforçar a arquitetura, infraestrutura, mudança de código, por já ter uma visão muito forte. A Zoom se preparou para esse momento. Né? Não prevendo, mas entendendo que tecnologia ela é exponencial. Né? De um momento para o outro, você toma uma proporção e uma escala que, cara, é bizarra. Né? E hoje a gente tem computação em nuvem que permite que isso aconteça com um custo menor, né? Com uma fração do custo que era anteriormente. Mas enfim, a pandemia potencializou. Hoje, nós temos diferentes produtos. As pessoas e o mercado como um todo pensam que a Zoom é só videoconferência. E é o nosso core, né? É o nosso produto. A Zoom foi a primeira solução de comunicação unificada com base em vídeo. Então, o nosso core é vídeo. Mas a gente tem um produto muito bom de chat para comunicação interna. Tipo um Slack da vida. Tipo Slack. E, cara, sim, produto tão robusto quanto canais, bots, times, grupos. Só que o ponto é, você já tem a solução de vídeo embarcada ali dentro. E aí você tem também o nosso produto de softphone, e a gente tem investido milhões de dólares. Hoje a Zoom tem o produto de softphone em nuvem, número 1, que mais cresce, são mais de 2 milhões de usuários ativos, 2 milhões de usuários ativos, crescendo quarter por quarter, e isso tem sido um foco muito grande, porque a gente atingiu um nível de maturidade muito grande em videochamada. Todo mundo tem Zoom ou tem outros players que muitas vezes dão até de graça, o que torna a concorrência mais forte, mas ainda a gente é o produto mais robusto. Então a gente tem olhado para outros produtos como telefonia. O softphone ele é focado no usuário, tipo eu, um executivo que preciso falar com muita gente, ou ele é focado em call center? Os dois. Tanto que agora a gente lançou também, então assim, numa linha aqui de evolução, telefonia em nuvem, focado no Marcelo, Ramal, totalmente integrado com o dispositivo móvel, com o cliente do desktop dele, com o fone, com o equipamento físico na mesa dele para uma secretária ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai atender todos os casos de uso de telefonia, só que a gente começa a ir para um outro nível de caso de uso, com base em vídeo também e telefonia, que é o nosso Contact Center. Então, a gente lançou agora para o mercado, primeira mão, lançou agora, a nossa solução de call center, de atendimento, que vai vir numa pegada de omnicanalidade. Então, trazendo o nosso expertise de telefonia, de comunicação, trazendo outros canais. Porque na história da comunicação e da tecnologia, se a gente para pensar, vídeo sempre foi o mais complexo de fazer. Chat não é difícil, voz se tornou fácil. Então, vídeo é a nova voz. Esse é o ponto. É mais fácil. Você não vai xingar um atendente num vídeo. Total. Né? Você traz um nível de empatia, de relação muito mais forte. Então a gente está indo muito para essa linha. A gente está indo muito para essa linha, integrando todos os canais de atendimento, chat, e-mail, uma pegada Zendesk, só que com outros produtos também, que é a nossa solução de comunicação unificada com o Zoom Rooms, que é basicamente por um estúdio, né? Ou aquelas salas de executivos que você tinha ali os equipamentos Poly, que ainda tem, Logitech, etc.
etc. E uma infinidade. A gente lançou agora uma plataforma de eventos híbridos, onde você pode ter ali uma sessão de networking, onde você pode ter uma sessão de exposição, onde você define o seu itinerário. A gente lançou também uma plataforma para ajudar usuários finais que querem monetizar as suas aulas ou os seus eventos, que é o OnZoom, onde você vende o ingresso. Então a visão da Zoom é fazer com que a plataforma que a gente já construiu e se tornou a mais madura do mundo continue evoluindo para diferentes casos de uso com base em vídeo e comunicação. Animal. Aposto que eu não conhecia quase todos esses produtos que você mencionou. Imagina as pessoas que não usam isso no dia a dia, porque a gente que é de tech usa isso praticamente todo dia, né? Se você não tem isso dentro da sua empresa, vai ter alguém que você vai fazer uma reunião que vai hostear em Zoom. Por favor, seja Zoom. Os meus investidores, acho que praticamente todos eles usam Zoom. Então, tô acostumado a usar bastante Zoom. Boa. Cara, impressionante como isso está mudando, né? Uma coisa que eu sinto muita falta nessa transição do mundo físico para o mundo digital, onde a gente se reúne muito mais digitalmente do que fisicamente, pré-pandemia, né? Agora, hoje eu tenho muito mais reuniões digitais do que reuniões no mundo físico. Isso já foi o inverso. Uma coisa que eu ainda sinto falta é um pouco da experiência. E eu vejo que eu já tentei buscar hardware para tentar melhorar essa experiência e eu sinto que isso é um gap. Como é que vocês olham isso? E o que você enxerga de soluções hoje para quem quer endereçar isso bem no Brasil? Que seja acessível, que é o que foi a jornada que vocês fizeram, né? Um produto acessível, dá para comprar, não é aquele negócio que é inacessível, né? Sem dúvida. Eu acho que existe um gap, eu acho que a gente está evoluindo muito, sem dúvida nenhuma, mas existe um gap ainda tecnológico de evolução. Porque quando a gente olha para hardware é mais difícil de escalar e tem vários outros fatores. Quando a gente fala de tecnologias exponenciais ou convergentes, a gente entende que é uma somatória de tecnologias. Para montar talvez um equipamento como esse, não é o equipamento de voz de captura, mas aquele parafuso que precisa ser, enfim, é a matéria-prima como um todo, né? Dito isso, né, e dito que a gente tem evoluído, mas que existe um gap, a Zoom é totalmente agnóstica a hardware. A gente tem alguns parceiros homologados no nosso ecossistema, como Poly, Logitech, Deten, que é uma americana que tem feito um trabalho super legal. E tem que entender o caso de uso. Se for talvez para uma reunião ali, notebook, etc., tem ali, sei lá, uma Poly da vida, Poly Studio, que é um pouquinho mais cara também. Mas assim, eu acho que ainda é um desafio, tá? Eu acho que ainda é um desafio quando você olha para o usuário final, quando você olha para aquele colaborador que vai estar em casa e precisa ter uma experiência melhor de vídeo. Muitas vezes, eu pessoalmente tenho uma Poly Studio, não sei o quanto você conhece. Conheço. Que ela vai e segue seu ando. Isso, essa que eu acho que é a mais importante, né? Pra você juntar as pessoas que estão no mundo digital e conseguirem ver as pessoas, né? Porque hoje algumas empresas vão lá, ligam o notebook, aí empurra o notebook no meio da mesa, aí corta o fulano, corta o Beltrano, aparece você bem, eu já não apareço tão bem, né? O que a gente fez agora, tá? Isso software, né? Mas é o software que vai conectar com o hardware e com o software do hardware. Mas a gente lançou uma funcionalidade chamada Galeria Inteligente. Quando a gente vai no Zoom, a gente tem a possibilidade de ver os quadradinhos, né? Mas se tá todo mundo na sala, como tá eu e você, uma câmera aqui e outra ali, ela vai pegar metade de você, metade de mim. Então, a câmera da Poly ou outras câmeras, o que elas fazem? Elas dão um zoom out, elas vão pegar a sala como um todo e elas vão focar no nosso rosto e colocar os quadradinhos de forma inteligente. Que demais. Então, isso já tá live. Tá? É que você vai precisar do hardware ainda. Então, a nossa visão de futuro, e a gente tem lançado várias tecnologias, né, como soluções para o metaverso ou salas imersivas, justamente para criar uma experiência mais fluida, tirar os silos e as fricções. A nossa visão é essa, fazer com que as nossas reuniões ou as reuniões dentro da nossa plataforma elas sejam mais fluidas. Então, para esse caso específico, a gente já lançou esse Smart Gallery View que vai capturar, né, o rosto e vai colocar o rosto da pessoa num quadradinho como se ela tivesse com uma câmera focada só nela. Cara, isso é muito bacana.
De fato, cara, a demanda tá aí, né? Por isso que a gente tá progredindo e evoluindo para tentar endereçar, e eu não tenho dúvida que logo mais os hardwares estarão mais acessíveis, porque o mercado cresceu demais, né? Sem então, dúvida. Eu sempre digo que onde tem olhos, tem dinheiro. Então, Sim. Alguém já deve estar endereçando isso, nem que seja os próprios parceiros que já trabalham nisso. Cara, um outro assunto que eu queria tocar com você você trabalha, cara, numa empresa grande, eu imagino que você tem uma responsabilidade enorme lá dentro, meta e etc. Mas, ao mesmo tempo, você também tem uma startup social que faz um trabalho muito bacana. Como é que isso se compõe na sua vida? Como é que você faz este trabalho funcionar bem nesses dois universos, Zoom, sua família, né, seu mundo espiritual e o Vamos Subir? Legal, obrigado por perguntar. Essa tem sido uma pergunta recorrente, tem sido um desafio responder, tem mudado conforme os dias eles passam. Então, Vamos Subir é um projeto social, é uma startup social que visa ajudar jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. A gente foca em habilidades socioemocionais ou as soft skills. A gente faz isso há mais de 6 anos. Eu fundei o projeto justamente para poder retribuir um pouquinho para a sociedade aquilo que fizeram por mim no meu início, né? Lembra daquele cara que eu mencionei, o Bruno, que me indicou para uma vaga no parceiro, né, da Google? Tive pessoas que foram extremamente estratégicas e importantes para mim. Então, até por vir de uma família com uma base muito forte, não só religiosa, mas de servir ao próximo, de doar e entender que a gente deve crescer junto, eu fundei o Vamos Subir com esse objetivo. Hoje a gente tem mais de 100 mil jovens, vários executivos e empresas nos apoiando em 5 diferentes programas que a gente pode falar, mas tem sido uma parte muito grande da minha agenda em termos de tempo. Eu tenho conciliado sempre com um time, obviamente, de 10 pessoas. A gente tem um time que vai desde parcerias, vai desde eventos, programas, crescimento, etc. Mas eu tento balancear muito bem e dividir muito bem a minha carreira executiva com a minha carreira de empreendedor social, até para que não tenha conflitos. Apesar de estar numa cadeira legal, eu tomo muito cuidado em mitigar o risco para que as minhas lideranças e até pessoas que estão ou estejam no meu time vejam que eu estou 100% focado ali, né? E eu não estou me dividindo. Então eu tento tocar as minhas iniciativas do Vamos Subir muito fora do meu horário. Então, sei lá, se eu vou trabalhar até às 7h menos 1, vou lá, vou parar, vou dar banho nas crianças, vou colocar, né, para dormir, vou dar jantar. Cara, 9, 9h30, amor, me dá meia horinha, 1 horinha, e eu vou e tento dar vazão, apesar de ter o time ali tocando também full time e dedicado. Só que um ponto importante aqui é que, como escolha de carreira, eu tenho optado por trabalhar em empresas que acreditem nos mesmos valores e princípios que eu. Da mesma forma que eu busco, né, trabalhar nas empresas que compartilham. Então não é o que o Flávio acredita e a empresa. É vice-versa, né? É uma via de mão dupla. A empresa também quer pessoas que acreditem nas mesmas coisas e que me empoderam e que me dão autonomia para fazer isso. Então, eu tento conciliar dessa forma, horários alternativos para não causar nenhum tipo de conflito, né, de agenda ou de percepção, porque a percepção não é só o que você acha que as pessoas pensam, mas o que elas pensam de fato e o que você transmite, o que elas entendem com aquilo que você fala ou deixa de falar. E eu tenho tentado buscar empresas que empoderem e que façam parte dessa construção. Então a Zoom hoje tem sido uma parceira super estratégica para que eu, de fato, gere impacto naquilo que eu acredito e que eles acreditam também. Como é que vocês selecionam os jovens que participam desse programa? E como exatamente funcionam os programas, né? O que um jovem que entra lá para participar desse processo, o que ele de fato recebe e como isso ajuda ele a se desenvolver na carreira? Boa. Hoje, à medida que a gente cresce, hoje são mais de 100 mil jovens,
no projeto, esse jovem ele pode escolher um dos 5 programas ou todos os programas, e a gente tem um calendário de eventos e programas semanais. Então, uma vez por semana a gente tem algum tipo de programa, e esses 5 programas são, de forma bem resumida, a gente tem o que a gente chama de Executive Talk, que eu quero até te convidar para participar, mais do que convidados. Então a gente traz executivos, empreendedores, C-levels para trazer seus conselhos e histórias de carreira. Não estou preocupado se o Marcelo é presidente do Excepcionais. Estou preocupado se o Rodrigo Abreu é o presidente da Oi, que são pessoas que estão com a gente. Estou preocupado com a história dele. O que ele vai ensinar? Até para criar pontes, criar referências. A gente aprende por referências. Legal. Então esse é um programa. Tá? A gente tem um outro programa chamado Trilhas, que a gente traz um pouquinho mais de ferramental para o jovem, onde a gente ensina ele como usar o LinkedIn, como construir um networking, como se preparar para uma entrevista de emprego, como construir um currículo. Então a gente traz o ferramental para esse jovem. A gente tem um outro programa chamado Top Habilidades. A essência do Vamos Subir, ela está em habilidades socioemocionais, até porque quase 70% das demissões no Brasil acontecem por falta de habilidades socioemocionais, e essa foi uma pesquisa da Page Group, e 50% das vagas hoje no Brasil, apesar de ter um apagão tecnológico, elas não são preenchidas por falta de habilidades socioemocionais dos candidatos. Então a gente tenta endereçar esse problema. Legal. Até porque se o jovem ele entende quais são as habilidades que ele precisa desenvolver socialmente, ou se ele desenvolve essas habilidades socioemocionais, automaticamente por desenvolver uma visão e por desenvolver uma capacidade de crescimento, de mindset, etc., ele vai saber quais são as capacidades técnicas e ele vai encontrar um meio de sair do outro lado. Então a gente tenta trazer 10 habilidades socioemocionais que a gente elencou como empatia, criatividade, resiliência e etc. Então a gente ensina para esses jovens. Um outro programa que nós temos é o CEO Talk, que a gente traz sempre 2 CEOs para trazer conselhos de carreira numa perspectiva de presidentes de empresa para esses jovens. E a gente tem o nosso programa de carreiras. Carreiras são 5 áreas de atuação: marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. A gente traz os principais executivos do mercado dessas áreas de atuação para ensinar em 3 dias de imersão, de forma introdutória, naturalmente, o que são essas carreiras, as possibilidades de atuação, as competências e habilidades exigidas para se atuar e performar, tecnologias envolvidas. Por exemplo, eu quero me tornar um desenvolvedor. Qual que é o meu stack? O que eu preciso conhecer de linguagem? Quais são as tecnologias que eu preciso conhecer? GitHub, eu preciso conhecer talvez... sei lá, de Databricks, de GCP, de Cloud. Então a gente traz venda, CRM, pipeline, a gente vai trazendo ali conceitos e tecnologias, e aí durante esse processo eles constroem um caso de uso, e no último dia a gente traz empresas, na maioria das vezes, gerentes contratantes, né? Então hiring managers, para se conectar com esses jovens, sempre focando em empregabilidade. Então o jovem que ele entra, ele vai entrar escolhendo um desses programas. Pela pandemia, a gente abriu para todo mundo o nosso último programa de carreiras, né, que ensina essas carreiras que eu mencionei. Nós tivemos mais de 25 mil participantes. Caramba. Do início ao fim. Então a gente toma como 25 mil jovens formados nessas carreiras de forma introdutória, mas a nossa visão é justamente essa: dar autonomia, empoderar esse jovem com informações que ele não teria para ter uma melhor tomada de decisão de carreira. Tem muitos jovens se frustrando, não porque eles são incompetentes, não porque as empresas são ruins, mas porque eles não conseguiram fazer a lição de casa e entender o que eles queriam de fato, ou o que mais se encaixava com eles. Então no final do dia a gente quer dar insumo para esses jovens tomarem boas decisões de carreiras, terem boas ferramentas, ter o mindset correto para acelerar. E a nossa visão é acabar com a empregabilidade. Hoje a gente está vivendo a segunda máxima histórica de desemprego, com mais de 30% da população de jovens de 18 a 24 anos desempregados. Então essa é a visão do Vamos Subir, construindo uma cultura de give back. Da mesma forma que eu fui ajudado lá atrás, eu preciso
ajudar outras pessoas. Da mesma forma que você foi ajudado e potencializado pelos seus pais e por outras pessoas, por que você não vem pro Vamos Subir e devolve aquilo que você pode de mais valioso, que é o seu tempo, que é o seu conhecimento? Então a gente tem construído também uma plataforma para que esses executivos, e são os principais executivos do Brasil, possam retribuir para a sociedade em um programa de impacto social em 2 vertentes, que é a educação e empregabilidade. Sensacional. E você construiu sozinho? Sozinho, obviamente com um time de apoio. Sozinho que eu digo, você que teve a ideia, você começou, né? Hoje eu sei que deve ter um monte de gente que faz isso se tornar realidade, né? Mas foi um projeto seu. Sim, foi um projeto que eu fundei até nessa linha de entender minha responsabilidade de devolver para a sociedade. Foi e tem sido um projeto bancado por mim. Me sinto um cara super abençoado, privilegiado e muito humilde de poder bancar o projeto. Obviamente que a gente tem olhado e tem movimentado muitas coisas de monetização com foco em reinvestir no projeto. Já está acontecendo, temos parcerias com iFood, Schneider Electric, Oracle, várias empresas que entram como apoiadores, não só para manter o projeto, mas também encontrar jovens talentos. Mas foi um trabalho e uma visão inicial sola, sempre com muita mentoria e com um time hoje incrível, talentosíssimo, que faz o projeto acontecer. Sensacional. Pô, queria agradecer a sua participação, Flávio. Foi demais, história incrível, muito bacana. Obrigado por você ter vindo aqui e compartilhar o seu tempo, que é o mais valioso que a gente tem. Valeu. Obrigado você pela oportunidade. Valeu, galera. Você que ficou até aí, não esquece, deixa um comentário, faz uma pergunta aqui pro Flávio que a gente responde, beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana.